aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. Todo dia eu trago as minhas operações, o resultado diário, dando algumas dicas, mostrando as minhas análises, enfim. E se fizer sentido para você, já se inscreve no canal, não perde tempo não. E para vocês, meus queridos inscritos, meus queridos seguidores, que dia que foi hoje, hein? Meu Deus, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei hoje, que o dia hoje foi bom demais. Então vamos começar. Hoje teve um primeiro cruzamento de compra. Eu não fiz esse trade por dois motivos. Primeiro, que eu não estava em casa pela manhã, então mesmo que eu estivesse vendo esse cruzamento, eu não teria entrado, porque foi muito cedo, logo no início. Vocês sabem que eu não gosto de fazer nenhuma operação logo na abertura assim. Então eu não teria feito pelos dois motivos, porque eu não estava em casa e se eu tivesse, eu não teria entrado por conta do horário. Mas deu gain, quem estendeu conseguiu pegar até 1000 pontos, né? Se foi só protegendo nos fundos. Então foi um trade muito bom esse aqui. Eu já cheguei, estava aqui perto do pivô, mais ou menos. Eu até pensei em fazer esse pullbackzinho aqui, mas eu desisti, falei, não, deixa esse trem andar aí, vamos ver o que vai acontecer. Só que ele subiu bastante da abertura até esse ponto que ele começou a reverter, mais de 1000 pontos. Então eu falei, opa, uma chance de venda boa, porque foi um movimento bem forte, ele tende a ter uma correção. Aí vocês vão me dizer assim, Gi, mas você não diz que depois de um movimento forte você não entra no cruzamento? Sim, isso eu vou aguardar. Mas tem outro fator que eu tenho certeza que alguns me questionam às vezes. Ah, poxa, teve esse cruzamento, mas tinha VWAP, tinha média de 200, você entrou mesmo assim. Então, o que eu vou sempre deixar claro para vocês é o seguinte. VWAP, média de 200, elas seguram o trade. Só que não necessariamente eu nunca vou fazer uma operação. Por quê? Porque eu sei do meu gerenciamento de risco. Eu sei que momento que eu devo ou não arriscar. E vocês precisam ter essa análise também. Vocês precisam decidir por vocês em que momento deve ou não correr risco. Eu hoje, por exemplo, eu perdi essa alta. Foi uma alta bem grande. Eu tenho certeza que vai ter uma correção. Ela pode não ser de imediato, mas ela vai ter uma correção. Então, eu quero ter a chance de participar. Então, o que eu fiz a partir desse momento? Deixa eu tirar isso aqui. Não precisa disso. O que eu sempre falo para vocês, depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. Então, eu tenho feito sempre a mesma coisa. Eu nunca entro no cruzamento assim que ele acontece. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele desceu, mas não chegou a cruzar. Então não conta. Isso não foi um primeiro movimento, pois não cruzou. Aí ele subiu e desceu de novo. Aqui sim, nesse ponto, foi o primeiro cruzamento. Esse é aquele que eu digo, eu não entro para esperar o que vai acontecer. Aí ele até desceu, bateu na média de 200, chegou perto da VWAP e subiu de novo. Ok. A partir de agora, eu passo a olhar para uma possível entrada minha. Aí, nesse momento, subiu, desceu, eu coloco a minha ordem exatamente no mesmo ponto que foi quando o cruzamento anterior, vamos dizer assim, aconteceu. Aí eu entrei, ele foi a favor, depois ele voltou, não chegou a estopar, né? Porque a minha entrada foi aqui, ele andou isso aqui, não voltou, não teria dado stop. E eu peguei essa queda todinha. Inclusive, essa operação é a que eu coloquei, que eu subi hoje, que eu postei no Shorts, a operação de 1000 pontos. Então, eu peguei essa queda todinha, 1000 pontos, já deixei, eu fui protegendo, ele chegou a andar um pouquinho mais, mas quando eu vi que ele ia reverter, eu coloquei ali a proteção em 1000 pontos, ele já pegou. Então, primeiro trade de 1000 pontos, lindo. Para quem entrou na primeira operação de compra, gain. Para quem entrou na de venda, deu gain também, porque ele cruzou, ele não andou, cadê meu Deus? Aqui foi a entrada do cruzamento, ele andou 112 pontos contra e depois ele andou 240 a favor. Então, pagou o gain. Se a pessoa já busca o gain, pegou. Se tentou estender, ele chegou aí 50 pontos contra e depois desceu tudo. Então, dois cruzamentos, 2 gains. Aí, ele fez esse movimento,
Eu fiz a minha saída, igual eu falo sempre para vocês, depois de um movimento forte, a primeira reversão eu nunca entro, porque eu sempre espero, igual eu fiz nesse da venda. Só que essa daqui, ela não foi e não tentou ir de novo, porque ela subiu, não chegou a andar 50 pontos, ela desceu, aqui não é um pullback, isso não é um pullback, quando faz esse martelo de alta, não é um pullback. Para ter um pullback, eu preciso ter as médias afastadas, não posso ter a média grudada igual tá aqui, então isso não é um pullback, isso é só um movimento de preço. Então eu fiquei esperando, se ele fizesse um movimento e começasse a subir, as médias iam se afastar e depois ele ia fazer mais ou menos esse movimento para vocês entenderem. Ele ia subir, aí em algum ponto, aí ele ia descer, ia subir de novo. Aí aqui eu ia entrar, mas aí eu não ia entrar mais no cruzamento, e sim no pullback. Mas isso não aconteceu. Aí ele cruzou de novo, só que para venda, aí eu não fiz a minha entrada, porque eu também quero ter certeza se de fato vai cair, porque ele pode começar a ficar lateral. Aí ele desceu, subiu. Quando ele subiu e reverteu, eu falei, opa, agora eu faço a minha entrada. Aí eu entrei no mesmo ponto que foi do cruzamento e peguei a queda, e aí que a mágica começou a acontecer. Por quê? Eu entrei com um contratinho só, e como eu entrei com um contrato só, falei, poxa, eu já peguei um primeiro movimento de 1.000 pontos com um contrato. Entrei nesse aqui com um contrato só. Chega a ser um pecado andar tanto eu com um contratinho só, né? Não que o resultado que dá com um contrato seja ruim, mas eu quero tentar um pouco mais. Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha entrada, o trade começou a correr, começou a andar sem susto, porque ele foi caindo. Então, a hora que ele começou a andar, a minha proteção estava aqui com 100 pontos apenas. Eu até deixei essas linhas aqui, para depois eu explicar o porquê que eu coloquei elas aqui, para vocês entenderem. Então, eu fiz a minha primeira entrada aqui, aí o preço caiu, aí ele ameaçou fazer essa subidinha aqui, caiu de novo. Aí, quando ele fez esse movimento e mais uma vez ele caiu, eu falei, opa, eu vou entrar de novo na operação com mais um contrato. Então, eu estava com um contrato, quando ele veio aqui, eu entrei com mais um contrato nesse ponto. E eu entrei aqui e coloquei a minha proteção desse um contrato, não os dois aqui. Então, meu Deus do céu, se a entrada com esse contrato voltasse, ele ia me estopar com 195 pontos. Só que eu tô desde lá de cima com o contrato, então eu tinha margem para isso. Eu poderia até deixar aqui, normalmente eu deixo no topo anterior, mas como esse movimentinho aqui foi mais curto, eu preferi deixar no outro para ter uma chance de continuar com os dois contratos. E daí para frente, meu povo, ele só foi embora. Conforme foi caindo, eu fui trazendo o stop desse um contrato para o topo. Ele foi caindo, eu fui trazendo. E depois de um tempo, já estavam os dois contratos protegidos no mesmo ponto. Porque aí, a partir daqui, eu falei, não, agora se voltar, eu saio com os dois, não quero perder nada. E foi só caindo, e foi-se embora, caindo, caindo, caindo. E eu saí somente nesse ponto com os dois contratos. Então, eu peguei toda essa queda com os dois contratos. É claro que gerou um preço médio na entrada, né? Então não considerou a entrada lá de cima, mas eu consegui pegar todo esse percurso aqui com dois contratos. Aí, poxa, gente, mas por que você saiu assim tão quase que certeiro? Sorte. Não foi nenhuma análise para falar, não, esse é o momento de sair porque já caiu demais. Porque a gente sabe que esse negócio de subiu demais, cair demais não existe. Não tem limite, tudo pode acontecer. Por que eu saí dessa operação? Eu só saí por conta do horário. Já tinha dado 16 horas e é um horário que começa a ter mais movimentação por conta das ações, de quem opera leilão. É o horário que começa a ter uma movimentação maior. Então, daqui a pouco esse negócio vai começar a andar para frente e eu vou devolver muito. Então, eu prefiro sair. Então, a hora que ele fez essa primeira reversãozinha aqui, que deu 4 horas, eu saí da operação com meus dois contratinhos. Feliz da vida, porque deu mais de 2.000 pontos essa queda, deu 2.100 e poucos pontos, e eu saí da operação. E depois disso, ainda deu uma compra, que eu não teria entrado, porque eu não entro depois de uma queda dessa, eu não entro direto. Eu, obviamente, ia esperar uma reversão, que não aconteceu também. Mas, de toda forma, eu não queria mais. Falei, não, já estou com um ganho muito bom, não vou colocar em risco, o resultado está ótimo.
mas deu esse cruzamento que quem entrou conseguiu ganhar. Depois teve esse cruzamentinho de queda aqui, que também quem entrou conseguiu ganhar. E teve mais esse de alta e mais esse de queda, que todos pagaram. Então tiveram 1 ou 2 cruzamentos que pode ter dado stop e o resto pagou e pagou bonito. Então hoje o dia foi muito favorável para quem conseguiu operar, para quem conseguiu surfar, enfim. Assim, tem acontecido bastante nos comentários o povo colocar em dúvida. Ah, mas é fácil no gráfico parado, é fácil. Mas o que eu quero que entendam, eu mostro as operações no gráfico para vocês entenderem as operações. Não é para dizer, olha, é assim que faz, é aqui que, olha que lindo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, porque eu não preciso fazer isso. O que eu quero é que vocês tenham entendimento exatamente por que eu decidi entrar na operação que eu fiz ou por que eu não entrei naquela operação. É só por isso. E muitas pessoas têm, mas esse tanto de ponto, quero ver se é verdade. Eu não tenho que provar nada para ninguém, né, para começar. Mas eu já aviso, nos shorts eu coloco as operações, o vídeo das operações. Já é exatamente para mostrar. E é óbvio que eu não vou ficar gravando todas as operações que eu faço. Eu gravo uma ou outra, às vezes eu subo uma, às vezes eu subo 2. Só para verem de fato o que está acontecendo. Então, como hoje eu fiz uma entrada, como o número de pontos foi um número bem alto, que deu 5.330 pontos líquidos, eu sei que vai ter gente que vai encher os pacová para falar, mas quero ver se fez mesmo e blá blá blá. Hoje eu vou mostrar o relatório, foram só 2 operações, não tem surpresa nenhuma, então eu vou mostrar aqui o relatório para vocês, porque aí vocês conseguem ter entendimento também até dessa questão do médio. Então, aí para vocês entenderem. Foram 2 operações, a primeira foi 1.000 pontos direto, a segunda foram 2 contratos, então gerou um preço médio. Ele pega o preço da entrada do primeiro contrato, o preço da entrada do segundo contrato e faz um preço médio. Então por isso que o meu preço de venda não é o preço que eu entrei lá em cima, 100 mil e pouco. E peguei toda essa queda e gerou esse número de pontos e esse saldo referente a essa operação. Foi uma operação muito boa, um resultado muito bom, eu fiquei muito contente com o resultado de hoje. Um dia bem direcional, infelizmente, às vezes a gente fica com receio de entrar na operação, mas já caiu demais, vou voltar. Mas infelizmente pode cair ou pode subir, o importante é operar a favor da tendência. Eu não gosto de nada contra a tendência, porque sempre tem um risco maior. Agora, a favor da tendência, ele vai fazer esses pullbackzinhos, mas vai continuar o movimento. E hoje parecia que ia buscar o pré-sal, né? Caiu que sem dó nem piedade. As carteiras todas vermelhas, os ativos todos caindo, Magazine Luiza só hoje caiu mais de 13%, então hoje o negócio foi feio. Mas nós somos especuladores. Eu não sou investidor, eu sou especuladora. Eu ganho no day trade. Então no day trade eu fiquei feliz com a queda porque eu estava nela. E se estivesse na alta, eu ficaria feliz também se eu estivesse nela. Infelizmente, para a economia do país é péssimo, para a bolsa de valores é péssimo, para quem é investidor é péssimo, mas para quem faz day trade e estava no lado certo, isso é ótimo. Então é isso. Eu queria mostrar o resultado das operações de hoje. Espero que vocês tenham conseguido tirar algum lucro hoje do mercado. Algumas pessoas me mostraram de novo alguns resultados. A maioria ali está começando a conseguir bons resultados. Uns ainda estão na caminhada, estão ali tirando algumas dúvidas ainda, estão no processo ainda de melhora. Mas eu tenho certeza que com dedicação e atenção todo mundo uma hora consegue se achar, seja no meu operacional ou seja em outro operacional, que uma hora isso vai funcionar. Então eu quero agradecer a todos vocês. Ontem eu fiz um trade de 1.000 pontos, hoje eu fiz outro, se eu fizer amanhã eu vou pedir música, hein? Eu quero ver quem que vai cantar música e vai me marcar no Instagram. Gente, brincadeiras à parte, muito obrigada por vocês terem me acompanhado. Lembrem-se, qualquer dúvida coloque aí nos comentários. Às vezes eu posso demorar um pouquinho mais, que agora o número de perguntas tem aumentado um pouquinho, então acaba às vezes demorando um pouquinho mais para conseguir responder, mas não estou deixando de responder ninguém. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.